Paz do Senhor, irmãos. Eu vou pedir aos irmãos para ficarmos de pé para lermos a palavra do Senhor. É um prazer para nós estarmos aqui nesta manhã para transmitir a palavra de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas. Abramos nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, apenas 2 versos. Mateus 7, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Oremos ao Senhor. Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Tua palavra é vida e espírito, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu povo aqui nesta manhã, Senhor. Abre o nosso entendimento, o nosso coração para compreendermos o significado da tua palavra para as nossas vidas, Senhor. E também te agradecemos, Senhor, e oramos por essas vidas em que a nossa voz possa alcançar, Senhor. Irmãos, amigos, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Dá-lhes um toque teu, Senhor, porque só tu, Senhor, é que podes salvar o pecador, Senhor. E algum daqueles, Senhor, que já ouviram a tua palavra, mas de qualquer forma, de qualquer maneira, Senhor, se desviaram dos teus caminhos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Dá-lhes mais uma oportunidade, Senhor. E quanto a mim, Senhor, usa-me para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, tomem os seus assentos. Vamos falar sobre um tema central na nossa caminhada de fé, enquanto vivemos neste mundo. Algo que Jesus nos ensinou de forma clara e direta sobre a porta estreita e a porta larga. Essa é uma figura que nos leva a pensar sobre as escolhas que fazemos cada dia. A porta larga e a porta estreita representam os pontos de entrada para os dois caminhos que levam a destinos opostos. Jesus está encerrando e terminando o Sermão do Monte, o chamado Sermão da Montanha, que se encontra em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, onde Jesus ensina sobre o reino de Deus. Em Mateus 7, 13 e 14, foi o texto que nós lemos, Jesus apresenta 2 caminhos, 2 portas e 2 destinos. Essa é uma chamada urgente à decisão e à reflexão espiritual. Vivemos em uma geração que valoriza o conforto e a liberdade sem limites. Mas Jesus nos confronta com uma verdade. Nem todo o caminho leva a Deus e nem toda a vida aparente boa termina bem. Vamos falar da porta larga. Jesus nos alerta que a porta larga e o caminho fácil são aqueles que muitos escolhem. O que essa porta representa? Ela representa o caminho que o mundo oferece. É o caminho de viver para satisfazer os desejos da carne, sem se importar com a vontade de Deus. É o caminho de buscar apenas o prazer, o conforto e a riqueza acima de tudo. É o caminho da satisfação, onde não há distinção entre o certo e o errado.
É o caminho de seguir a multidão, de fazer o que todo o mundo faz, sem questionar. A Bíblia nos diz em Provérbios 14, 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. O caminho largo parece bom à primeira vista. Ele é atrativo, ele é popular e não exige sacrifícios. No entanto, Jesus nos diz que o seu destino final é a perdição. É um caminho de ilusão que leva à separação de Deus. A porta larga é sedutora e atraente, porque ela se alinha com a nossa natureza humana caída. A sociedade atual nos ensina a valorizar o agora. A porta larga oferece a gratificação instantânea, que é a satisfação e o prazer imediato em realizar uma ação. É a porta do consumismo, onde a felicidade está em ter mais e mais e mais. É a porta da imoralidade e falta de respeito, onde as leis de Deus são vistas como ultrapassadas, em favor de outras liberdades. Muitas pessoas se sentem seguras seguindo a multidão. Se a maioria está fazendo algo, a tendência é pensar que deve estar certo. A porta larga é a porta da conformidade. Em Romanos 12, 2, nos adverte: não se ajustem ao padrão deste mundo, mas transformem-se na renovação da sua mente. A porta larga é exatamente o oposto disso que acabamos de ler. O caminho largo não exige renúncia. Ele permite viver de forma livre e sem compromisso. Jesus, no entanto, nos chama a um caminho de abnegação e de ação. A porta larga é a porta da liberdade para o pecado, onde a pessoa acredita que não precisa de Deus e que pode alcançá-la com seus próprios méritos, sem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Não podemos estar nos dois caminhos ao mesmo tempo. A escolha é pessoal e deve ser renovada a cada dia. Há muita gente que anda nos dois caminhos, servem a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, em 1 de João 2, 15, 16 e 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora vamos falar da porta estreita. A porta estreita simboliza o caminho da salvação e da vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. A porta estreita não é apenas um caminho. Eu vou repetir. A porta estreita não é apenas um caminho, é uma pessoa. E essa pessoa
se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador das nossas almas. Quem entra por Jesus Cristo tem acesso ao Pai. Eu vou repetir. Quem entra por Jesus Cristo tem acesso ao Pai. No Evangelho de João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A recompensa é gloriosa. Aquele que entra por este caminho, a recompensa é gloriosa. Apocalipse 21:4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. É essa esperança que nós temos, irmãos. Enquanto nós aqui neste mundo passamos por tribulações, aflições, lutas, problemas, etc., como todos nós sabemos. Mas um dia Ele limpará dos nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Louvado seja o nosso Deus, o Deus de toda a glória, o Deus que criou os céus e a terra e nos formou à sua imagem e semelhança. Por isso estamos aqui nesta manhã para glorificar e bendizer o seu santo nome. Jesus nos chama a entrar pela porta estreita. A porta estreita é o caminho da obediência a Deus, mesmo quando é difícil. É o caminho de amar o próximo, mesmo aqueles que nos ofendem. É o caminho de negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. É o caminho de buscar primeiro lugar o reino de Deus, como está escrito em Mateus 6:33. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 23 e 24, quando Jesus caminhava para Jerusalém, Jesus ensinava nas cidades e nas aldeias. Alguém da multidão perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que serão salvos? Jesus respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus disse: esforcem-se. Jesus disse: esforcem-se. Esse termo não é um esforço para ganhar a salvação por mérito. Jesus está exortando os seus seguidores a uma luta ativa e contínua contra o orgulho humano, o amor natural pelo pecado e a oposição do mundo e de Satanás. Por isso Jesus diz: esforcem-se. Irmãos, é verdade ou não é? Nós temos que nos esforçar, porque dia após dia, cada dia que nós caminhamos, há sempre um tropeço na nossa vida. E nós temos que nos esforçar para podermos entrar por esta porta estreita. Há uma luta para perseverar na fé e obedecer a Deus. O que significa a porta estreita? A porta estreita simboliza o caminho da salvação e da vida eterna em Jesus Cristo. É um caminho que exige compromisso. O caminho estreito exige compromisso, renúncia e obediência a Deus. Para entrar por essa porta é preciso 3 coisas. Primeiro, arrependimento.
Arrependimento é reconhecer os próprios pecados e buscar uma mudança de vida. E graças a Deus, porque quem faz essa mudança de vida na nossa vida é Jesus. É o Espírito Santo que agora Ele habita em nós e nos faz mudar a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de falar. Segunda, fé. É acreditar em Jesus como único Senhor e Salvador, confiando em seu sacrifício na cruz do Calvário. Irmãos, glória a Deus, porque é essa fé que nos alimenta. Porquê? Porque nós cremos na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e Ele nos dá fé para permanecermos fiéis a Ele. Em terceiro, obediência. Obediência é seguir os ensinamentos de Jesus, colocando a vontade de Deus acima da nossa própria vida. Quando nós colocamos a vontade de Deus em cima da nossa vida, nós somos obedientes, estamos no caminho da obediência. A Bíblia também nos ensina que o caminho que leva à vida eterna é desafiador. Eu vou repetir. A Bíblia também nos ensina que o caminho que leva à vida eterna é desafiador. A porta estreita não é fácil, mas o seu destino final é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é uma luta que nós temos todos os dias. É uma luta, mas no final temos a recompensa da vida eterna. João 10:9 nos revela quem é a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus é a porta. Entrar pela porta estreita é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e seguir os seus ensinamentos. A porta estreita é um desafio, porque ela exige de nós uma renúncia. É um compromisso que vão contra a natureza humana e a cultura do mundo. Eu vou repetir porque isto é importante para a nossa vida. A porta estreita é um desafio, porque ela exige de nós uma renúncia. É um compromisso que vão contra a natureza humana e a cultura do mundo. Eu não vou comentar sobre isso, mas cada um de nós já experimentamos por isso tudo. E Deus nos tem aberto a nossa mente. Graças a Deus, irmãos, porque Jesus veio ao nosso encontro. Ele nos libertou, Ele abriu os nossos olhos e a nossa mente. Jesus disse no Evangelho de Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso significa que a vida cristã não é sobre o que queremos, mas sobre o que Deus quer. O caminho estreito nos ensina a depender da graça e do poder de Deus, não das nossas próprias forças e méritos. A porta estreita é um desafio porque exige que admitamos nossa fraqueza e busquemos a ajuda de Deus. A porta estreita é um caminho de convicção. É uma escolha diária de seguir a Cristo, sabendo que o seu destino final é a verdadeira vida. Em João 10:10, Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Jesus é a vida. Para entrar pela porta estreita, é preciso abandonar o pecado e a velha maneira de viver. Para entrar pela porta estreita, é preciso abandonar o pecado e a velha maneira de viver. Só em Jesus encontramos perdão para os pecados e a transformação para a nossa vida. O caminho estreito não é um fardo pesado, porque Jesus nos convida a entregar a Ele todos os nossos fardos. Em Mateus 11, capítulo 11, verso 28 a 30, disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É necessário um ato de vontade que é recebida pela fé. Em Atos dos Apóstolos 4:12 diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esse ato de fé é crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus prometeu dar vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A recompensa de escolher o caminho estreito e a vida eterna traz paz que excede todo o entendimento e a comunhão com Deus. João 10, 28, Jesus disse: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso é uma promessa de Jesus. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E aquele que Jesus tomar pela sua mão, ninguém os arrebatará da mão de Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é Deus. Ele entregou-se a si próprio aqui por amor a nós. Mas Ele prometeu-nos a vida eterna e prometeu que aquele que for a Ele, todo aquele que for a Jesus, de maneira nenhuma Jesus o lançará fora. Os que andam pelo caminho estreito nunca estão sozinhos, porque Jesus acompanha-os na sua caminhada. Jesus está conosco, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Muita gente pensa que andando no caminho largo são felizes, mas é uma felicidade passageira. Jesus está com aqueles que lhe obedecem. Mas se o Espírito Santo está te tocando através da palavra de Deus, veja e ouça o que está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta
para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus te ama e Deus te quer salvar. Ninguém está tão distante que não possa ser alcançado pelo amor de Deus. Onde muitos veem rebeldia, o Senhor vê a oportunidade de transformação da vida. Em Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos somos pecadores. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus é tão bom que preparou a solução para o pecado. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. No Evangelho de João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Graças a Deus, porque nós cremos no nome de Jesus. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário por toda a humanidade. Isso significa que todos podem ser salvos. Em Apocalipse 3,20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Romanos 10,13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A mensagem de Jesus sobre a porta estreita e a porta larga é um alerta e um convite. Eu vou repetir. A mensagem de Jesus sobre a porta estreita e a porta larga é um alerta e um convite. É um alerta para que não sigamos a maioria ou a mentalidade do mundo. É um convite para que façamos uma escolha consciente de seguir a Jesus. A salvação não é automática, é fácil, mas sim uma decisão pessoal de fé e obediência que devemos tomar diariamente. A escolha de entrar pela porta estreita é um dos passos mais importantes que uma pessoa pode dar na vida. É um caminho que nos leva a uma vida de propósito, a uma vida de paz, a uma vida de esperança e uma vida eterna com Deus. Prezado amigo e irmão que nos estás ouvindo através deste serviço, nesta hora que a sua escolha seja caminhar com Cristo, mesmo que o caminho seja estreito. Jesus nos dá a força e a graça necessária para percorrê-lo até ao fim. Invoque o nome do Senhor. Diga comigo estas palavras: Senhor, entra no meu coração. Transforma a minha vida. Porque se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu creio que és o Filho de Deus. Se estás sendo sincero diante de Deus, és uma pessoa salva. Procura uma igreja para ensinar-te a palavra de Deus. E agora quero orar por ti nesta manhã. Pai Santo, a tua palavra foi falada, Senhor. A tua palavra é vida, é espírito, Senhor. Que ela possa alcançar, Senhor, estes corações que ainda não te conhecem, Senhor.
Quantas vidas, Senhor, que ainda não te conhecem, Senhor, que estão vivendo de um lado para o outro sem uma decisão, mas que o teu Espírito, através da tua palavra, Senhor, possa tocar em cada coração, Senhor. Senhor, glorifica o teu nome nestas vidas, Senhor. Alguns daqueles, Senhor, que andaram contigo e por qualquer razão se têm desviado, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Opera nas suas vidas, Senhor. Dá-lhes mais uma oportunidade, Senhor. E traz-os de volta, Senhor, ao redil, Senhor. Ao teu caminho, Senhor. Pai Santo, te entregamos as tuas mãos, nas tuas mãos, Senhor, estas vidas que oraram juntamente comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estou concluindo. E quanto a nós, irmãos, que já temos experimentado este caminho maravilhoso, vamos continuar cada dia da nossa vida a ficar sempre firmes e fiéis na sua promessa, esperando a sua vinda, que breve o nosso Jesus, ele voltará para vir buscar a sua igreja. Ficamos de pé, irmãos.